Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse é o canal Visão Umbandista. Eu sou Bruno Stank, dirigente do Templo 15 de Novembro, terreiro localizado na cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo. O tema hoje é manifestação de orixá na Umbanda. Antes de iniciar o assunto, tal qual este, tão polêmico, é sempre bom lembrar: na Umbanda, a ninguém foi dado o poder, a autoridade ou a outorga para falar em nome dela. Nós sempre podemos falar da Umbanda, falar de Umbanda, falar sobre Umbanda, mas jamais em nome dela. Nossos vídeos têm sempre a intenção de trazer uma das visões umbandistas, baseado, obviamente, nas tradições a qual eu pertenço, à doutrina a qual eu pertenço, e com isso trocar ideias e oxigenar o nosso pensamento umbandista, ajudando na construção de valores e princípios e principalmente na interação sempre com o sentimento de respeito. Respeito às diferenças, respeito às diversidades. Mas vamos ao assunto. Existe manifestação do orixá na Umbanda? Para responder a essa questão, é necessário que se compreenda três questões. É necessário que se compreenda que existe um entendimento do orixá numa forma tridimensional, ou a tridimensionalidade dos orixás. O que eu quero dizer com isso? O orixá pode ser compreendido como um ser divino e sua origem divina. A segunda classificação, seres humanos ancestrais divinizados, e por último, os fenômenos naturais ou fenômenos da natureza. Por seres divinos, nós podemos compreender os orixás primordiais, ou seja, cada um desses seres, ou seja, desses orixás, são manifestadores de forma individualizada de atributos de Deus, uma fração de Deus, Deus que é o criador de tudo e de todos. Por seres ancestrais divinizados, podemos compreender uma segunda classificação de orixás. São eles os pais e mães da humanidade. Portanto, são deles que nós, seres humanos, descendemos. Por descendermos deles, justamente é que possuímos a natureza humana, ou seja, a essência humana. Portanto, carregamos um DNA divino herdado desses ancestrais, desses orixás ancestrais. Seres ancestrais que povoaram a terra, o Aie, e deram assim origem à sua descendência. Por fenômenos naturais, obviamente, podemos compreender todos aqueles fenômenos da natureza, tudo aquilo que se manifesta na natureza, tais como o vento, os raios, os trovões, as ondas do mar e os grandes maremotos, os vulcões e suas lavas, e tudo mais que compõe a natureza. A floresta, a sua fauna, a sua flora, etc, etc, etc. A partir do momento que se compreende dessa forma, e só então é possível compreender algo mais. Compreender que existem múltiplas dimensões paralelas à dimensão humana, à qual nós pertencemos. Dimensões estas dirigidas, regidas por orixás primordiais, por um dos orixás primordiais. Cada dimensão dirigida e regida por um daqueles orixás primordiais, aqueles da primeira classificação da tridimensionalidade. Portanto, aqueles que são manifestadores dos atributos de Deus, do Criador. Nessas dimensões, paralelas à nossa dimensão humana, vivem seres naturais, ou seja, que não possuem a nossa natureza humana, porém são seres viventes e que estão num processo evolutivo nessas dimensões, próprias a eles. Por viverem nessas dimensões, diferentes da nossa, possuem atributos não propriamente humanos. São, por sua natureza e essência, diferentes de nós. Porém, apesar dessas diferenças, guardam semelhanças conosco. Possuem inteligência e energia própria desta dimensão onde são viventes. Ou seja, da realidade em que vivem. Vivem e se desenvolvem. Na Umbanda, em geral,
estamos acostumados com a manifestação de espíritos humanos, ou seja, manifestação mediúnica de espíritos humanos, ou seja, seres humanos desencarnados, que se manifestam e se apresentam na forma de caboclos, pretos velhos, boiadeiros, marinheiros, baianos, exus, pomagiras, enfim. Esses espíritos, portanto, seres humanos desencarnados, foram e são espíritos iniciados em mistérios e forças, tanto preparados para atuarem dentro desta ordem, que é a Umbanda Astral e que se manifesta no nosso plano físico como religião, tanto enquadrado num sistema religioso, num enquadramento religioso, e que possui toda uma filosofia e um conjunto de princípios e valores muito bem claros, apesar de, por vezes, poder ser mal compreendidos por nós, espíritos humanos encarnados, e que nos encontramos num determinado grau de compreensão das coisas. Entretanto, a Umbanda, por ser uma religião mediúnica, por meio desse fenômeno ou faculdade humana, há também, e é verdade, não em todas as umbandas, a manifestação de seres não humanos propriamente. Ou seja, não um ser humano desencarnado ou um espírito, mas seres espirituais, que não humanos, também havendo essa manifestação, que são justamente seres viventes nas dimensões multiparalelas à nossa dimensão, que é a humana. E a dimensão humana, ela deve ser compreendida como aquela que abrange tanto o plano material, tanto a realidade material, quanto a realidade extrafísica, pois pertence à mesma dimensão humana. Ou seja, nós, espíritos humanos encarnados e espíritos humanos desencarnados, vivemos numa mesma dimensão, que é a dimensão humana. E esses seres que nos visitam, esse que eu estou dando exemplo, são seres que vivem em dimensões multiparalelas à nossa, ou seja, não são seres humanos propriamente dito, mas são seres espirituais. O que eu quero dizer é que uma das classes de seres que se manifestam na Umbanda através da mediunidade é justamente seres viventes nessas dimensões multiparalelas à nossa, e que são regidas por aqueles seres primeiros, seres primordiais, os orixás manifestadores e representantes de atributos de Deus, aos quais me referi logo no início. Tanto são os seres naturais e regentes daquelas dimensões, onde vivem aqueles seres viventes que se manifestam também através do fenômeno mediúnico. Em algumas umbandas, é verdade. Esses seres viventes, nessas realidades regidas pelos orixás primordiais, também nós vamos dar o nome de orixás, justamente porque pertencem a essas dimensões regidas pelos orixás primordiais. E assim surgem Oguns, seres viventes na dimensão regida por Ogum, Oxuns, seres viventes na dimensão regida por Oxum, e assim sucessivamente, com todos os orixás, ocorrendo com todos os orixás e todas as dimensões multiparalelas a nós. Cada uma dessas dimensões multiparalelas a nós. Esses seres, como dito, são diferentes de nós, pois nós possuímos outra natureza, outra essência, ou seja, nós pertencemos à natureza humana. Mas apesar dessa diferença, eles possuem semelhanças, tais qual inteligência e outras capacidades que lhes são próprias. Portanto, resta claro que eu estou falando aqui não de espíritos, ou seja, seres humanos desencarnados, mas seres viventes em dimensões multiparalelas à nossa, e que em certas umbandas nos visitam, trazendo em si o axé, a força, a irradiação da realidade em que vivem. O objetivo é de nos beneficiar com essa irradiação, com esse axé, com essa força, que trazem dessa realidade a qual vivem. Mas são nossos irmãos, se não em humanidade, pois não possuem qualidade humana, mas são nossos irmãos em Deus, irmãos universais. Certamente, para que o médium possa manifestá-los por meio do fenômeno mediúnico, é necessário orientação, preparação, além de, obviamente, o ambiente ter que ser preparado, contextualizado para aquela ocorrência. E o objetivo seja claro da manifestação. Isso é possível através de uma ritualística própria, muito bem orientada e dirigida. Essa manifestação do orixá, que é mediúnica, porque a visita são seres que nos visitam e justamente nos visitam por meio do transe mediúnico. Ou seja, se utiliza do canal mediúnico, desse fenômeno mediúnico, para que nos visitem.
Por outro lado, não podemos esquecer que somos também criações de Deus, descendentes daqueles seres humanos ancestrais, divinizados, e possuímos, por essa razão, o DNA divino contido em nós, o que nos torna um em Deus e com Deus. Certamente somos seres humanos encarnados e que tivemos experiências encarnadas anteriores a esta. Ou seja, já vivemos outras experiências nesse plano físico ou realidade material. Porém, apesar de termos a nossa consciência cósmica adormecida durante essa nossa experiência encarnada, essa mesma consciência cósmica permanece existente, com toda a sua bagagem histórica de cada um, individualmente. Na Umbanda, é verdade, não é comum o despertamento dessa consciência cósmica por meio do transe. Mas há sim, apesar de em reduzido número, aquelas umbandas em que há preparações, preceitos, ritualística e uma liturgia própria, justamente objetivando o despertamento dessa consciência divina que há em nós. Ou seja, essa fração divina que há em nós. E isso se dá através de um transe anímico, diferente do transe mediúnico, quando um outro ser nos visita. O objetivo não é que o indivíduo receba a visita de um ser espiritual, seja ele um ser humano desencarnado ou um ser vivente numa dessas dimensões multiparalelas, regidas por orixás primordiais, que nós também vamos dar o nome a esses seres viventes de orixás. Portanto, o objetivo não é de que o indivíduo receba a visita desses seres. O objetivo, na verdade, é que o indivíduo possa, através do despertamento de sua consciência cósmica e ancestral, que o indivíduo entre num processo de autoconhecimento e autorreconhecimento como ser divino, que contém uma fração de Deus em si, reflexo de sua própria ancestralidade. Ancestralidade essa divina e individualizada no próprio ser, que também vai se denominar orixá. Justamente aquele que há em nós, ou seja, nós somos. Certamente é necessário que se compreenda, para que haja o nascimento ou o despertamento dessa consciência, é extremamente importante que haja um iniciador, um orientador, justamente porque é muito perigoso para o iniciado que ele se perca nesse caminho, nessa busca do autoconhecimento e do autorreconhecimento como uma fração de Deus que há em si mesmo. É necessário também que se compreenda que no transe mediúnico há um estado alterado da consciência, pois justamente somos visitados por outra consciência que atuará numa parceria. Já na manifestação anímica isso não ocorre. Há o que nós podemos chamar de estado natural da consciência, o que quer dizer que o indivíduo bem orientado, bem dirigido, terá despertado a sua consciência cósmica e ancestral, manifestando assim a fração divina que existe dentro dele mesmo. Portanto, o que eu procurei aqui foi tentar descrever, numa visão umbandista, como se dá e qual a diferença existente em relação às formas de manifestação do que nós chamamos orixá. Orixá, portanto, entendido que há uma enorme classificação. Onilé, por exemplo, é a Mãe Terra, o planeta Terra. É um orixá, mas ninguém vai manifestar, ninguém vai entrar no transe em Onilé. Isso é só um exemplo. Eu não pretendo convencer ninguém a nada, mesmo porque uma verdade não anula a outra verdade. Na verdade, o nosso desejo é contribuir para que haja uma compreensão de que há formas e entendimentos relacionados a assuntos semelhantes. Sempre com o intuito, é claro, de que nós possamos respeitar aquilo que a nós pode parecer estranho ou diferente. Porém, não é porque nós não conheçamos que deixa de existir. Claro que se você pertence a uma casa, um terreiro, onde não há essa compreensão ou não há esse tipo de manifestação, continue, siga nesse caminho. Porque você está sendo orientado por um pai ou uma mãe, um dirigente espiritual, um orientador espiritual, e você deve seguir aquela orientação para que você justamente não se perca nos caminhos. São vários caminhos.
Entretanto, é verdade, há caminhos que não levam a lugar algum, mas são vários os caminhos. E é muito importante que nós tenhamos um orientador. E se a casa a qual você pertence não possui essa tradição, não possui esse costume, é melhor que você siga a orientação daquele a quem você elegeu como orientador espiritual. Agora, respondendo à indagação, existe manifestação do orixá na Umbanda? Sim, existe. E seja por meio do transe mediúnico ou seja por meio do transe anímico. Seja por meio do ser que nos visita ou seja por meio do ser que é despertado em nós. Basta que para que compreendamos é necessário que nós estejamos inseridos num contexto onde essa doutrina, onde essa tradição existe e que é transmitida aos seus membros. Curta o vídeo, compartilhe, comente, vamos interagir. Até o nosso próximo vídeo. Axé, axé, axé.